Olá, bem-vindos ao NutriReal. É um espaço onde eu estou criando para comunicar com vocês diversos assuntos sobre a nutrição, mitos e verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu, Aline, como que a nutrição iniciou na minha vida, né? Então, na minha adolescência, eu passei por um período bem complicado, onde algumas meninas podem vir a se identificar. Eu sofri de um transtorno alimentar, né? Um início de uma anorexia. Comecei a ter conflitos muito grandes com o meu corpo, com os alimentos, e pela falta de informação e pela falta de um acompanhamento profissional, eu passei por vários momentos bem complicados, onde eu comecei a esconder da minha família, as minhas refeições, por conta da rotina da casa, onde a minha família chegava no horário do almoço e eu, na época, era responsável por preparar o almoço. Muitas vezes, quando eles chegavam, eu já havia sujado o meu prato de comida e colocado na pia e falava, eles diziam, Aline, vem almoçar. E eu disse, não, já comi, até meu prato já está na pia. E a minha mãe começou a observar, né, os meus familiares começaram a observar que eu fui tendo uma perda muito significativa de peso. Gente, para vocês terem uma ideia, eu tenho perto de 1,60 de altura e eu estava pesando uns 41 quilos, né? Então, realmente foi muito, eu já tinha passado de um emagrecimento saudável, de um emagrecimento bonito, era realmente uma doença que eu estava desenvolvendo ali. E essa questão desse transtorno de imagem que a gente passa a ter é uma verdade muito grande, porque na época, por conta da minha faixa etária, que eu tenho 36 anos, na época as meninas da minha idade, as adolescentes, costumavam sair de casa com um top e uma calça cintura baixa. E onde também foi um dos motivos que me gerou essas imposições da moda, enfim, que vieram, né, gerando em mim uma necessidade de ficar magra e de me sentir pertencente àquele grupo de amigas que vieram, né, barriga chapadinha, super, né, magrinhas, e eu não tinha o mesmo biotipo delas, né, enfim. Então era um conflito muito grande, onde minha mãe começou a observar realmente que eu fui tendo uma perda de peso muito severa. Eu me olhava no espelho, eram as costelas aparecendo e eu não enxergava o osso, eu enxergava gordura, eu enxergava volume naquilo ali. E o estupim foi quando minha mãe preparou um jantar num final de semana e na época onde eu vivia, tu conseguir sair com os teus amigos era algo maravilhoso. Então, teoricamente, eu poderia dar aquele rolezinho com as amigas no sábado e a minha mãe disse que eu poderia sair se eu, né, sentasse à mesa com a família e, né, fizesse uma refeição, um jantar. E eu me neguei a fazer aquele jantar e me neguei de uma maneira tão severa, eu estava tão descontrolada que eu quebrei aquele prato de comida e saí aos berros dizendo que eu não iria comer aquele jantar. E mesmo sendo punida no caso de não poder sair, eu preferi não sair com as minhas amigas, mas não comi aquela refeição. E a minha mãe, muito desesperada com aquela situação, procurou ajuda médica. E com essa ajuda médica, ela foi ali me explicando, né, a minha estatura, a minha faixa etária, o meu índice de massa corpórea, foi me explicando que não era normal, que não era saudável, né, para os meus órgãos, para a minha saúde como um todo, eu pesar, né, estar com aquele peso e me alimentando, praticamente não me alimentando, né, completamente inadequado, e, enfim, gerando realmente um risco muito grande para a minha saúde. E então, a partir dali, eu comecei a ter acompanhamentos né, médico e nutricional, onde eu conheci uma nutricionista muito querida, que foi muito importante na minha vida. Ela não é da região, enfim, e ela foi realmente me explicando como que eu poderia me alimentar, como que eu poderia ter saúde, como eu poderia através de uma boa alimentação, ficar magra, bonita e, enfim, quebrando todos aqueles paradigmas, todos aqueles transtornos que tinham, né, na minha cabeça através da alimentação.
E a partir disso, eu comecei a ter uma relação muito afetiva, uma relação muito diferente com o profissional nutricionista. Eu lembro que eu comprava revistas, eu comecei a me interessar cada vez mais no quesito alimentação saudável, a nutrição, não só no sentido de emagrecimento, mas na questão de saúde como um todo. Só que a nutrição de ontem é diferente da nutrição de hoje, então realmente foi toda uma caminhada, toda uma conquista, porque quando eu optei ali no xizinho, quando eu optei pela nutrição, pela profissão, de fato ela era um pouco diferente de hoje, né? Ela infelizmente não nos proporcionava tantas oportunidades quanto a nutrição vem proporcionando hoje em dia. Então, falando da nutrição real, foi um pouco frustrante para mim no início da minha carreira, né? Porque, de fato, não se tinha muitas oportunidades de trabalho. Nada contra quem gosta de trabalhar com gestão. Eu, particularmente, gosto de cozinha, gosto de cozinhar, mas não se tinha outra alternativa. Eram muito poucas os nichos que se tinham na nutrição na época que eu me formei há 10 anos atrás. Então, realmente, ainda mais aqui na região de Santa Cruz do Sul, nós, da nossa faixa etária, da nossa época, nós éramos muito direcionados à UAM, né? A unidade de alimentação coletiva, indústria, empresas, e eu trabalhei durante muito tempo, né? Eu iniciei trabalhando, prestando serviços para uma multinacional, e trabalhando numa empresa terceirizada muito grande. Hoje em dia ela já é uma empresa internacional, onde me trouxe uma bagagem muito grande, né? Eu aprendi muito sobre gestão, sobre custos, sobre gestão de pessoas, sobre relacionamento, mas de fato ainda não me sentia completa, não me sentia feliz, né? Não era aquele tipo de trabalho, não era a expectativa que eu tinha quando eu lá atrás, no passado, escolhi a nutrição para trabalhar com pessoas, com consultas, com consultório. Era muito difícil trabalhar em consultório, era muito difícil tu ter realmente uma cartela de clientes, de pacientes. A nutrição era muito voltada realmente só para a nutrição clínica e, digamos, para comorbidades, doenças mais graves, assim, não se tinha tanto essa adesão que hoje as pessoas estão buscando, como eu na época, né, por conta dessa médica e da minha mãe que me indicaram esse profissional nutricionista para realmente ter um acompanhamento nutricional, seja por um transtorno da adolescência ou por um estilo de vida, para você realmente se sentir bem consigo mesmo, com o seu corpo, com a saúde. E também foi uma coisa muito interessante quando eu resolvi também resgatar essa parte do emagrecimento. Porque trabalhar com emagrecimento para mim também é trabalhar com propósito, trabalhar com estilo de vida, é ajudar mulheres, principalmente mulheres, eu atendo o público masculino, mas muitas mulheres me dão um retorno muito maior do que o retorno financeiro, né? Elas realmente é uma entrega, né? Onde elas ganham muitas coisas, elas recuperam muitas coisas em termos até de saúde e estilo de vida, mas o retorno que elas me trazem assim do trabalho e toda a satisfação é muito grande. Então, eu consigo me certificar cada vez mais que eu estou no caminho certo. Então, foram muitas as lutas durante a nutrição, foram muitos os lugares. Eu trabalhei em muitas empresas de alimentação coletiva, eu trabalhei na área hospitalar, eu trabalhei muitos anos em muitos ambulatórios. Hoje em dia também trabalho na área clínica, né, com oncologia no turno da manhã, mas eu me sinto realmente uma pessoa muito realizada com a nutrição, muito realizada com a profissão que eu escolhi. E para quem pensa em fazer, eu digo que sim, é uma profissão muito linda, que cresceu e está crescendo muito. E acho que teremos ainda muitos momentos aqui nesse canal
para falarmos sobre essa trajetória, essa carreira e de momentos lindos, outros nem tanto, mas enfim, para a gente poder compartilhar muitas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!